nome é Daniele Madureira, eu sou repórter da editoria de mercado da Folha e você está assistindo ao Arena do Marketing, programa da Folha de São Paulo, produzido pela TV Folha, que traz para você aqueles cases mais inovadores, mais bem-sucedidos, de gente que entendeu o consumidor e descobriu o que ele quer, ou às vezes o que ele nem sabe que quer, mas que acaba se tornando uma necessidade do seu dia a dia. Um exemplo é a marca de whisky, que trouxe à tona uma história escondida da MPB por 70 anos. Quem conta pra gente como foi esse resgate de Alaide Costa e tudo que Johnny Walker tem feito pela música brasileira é Guilherme Martins, vice-presidente de marketing da Diageo, a quem eu agradeço pela visita. Então, começando a falar com você sobre esse case que se tornou emblemático da campanha de Alaide Costa. O que fez com que uma marca de uísque escocesa fosse resgatar a história de uma cantora brasileira de bossa nova? Johnny Walker é uma marca de 200 anos, né? Como você falou, uma marca de uísque escocês, uma marca líder mundialmente. O Brasil é um mercado super relevante para essa marca. E essa é uma marca que tem um mote, um posicionamento que fala de progresso. E é uma alusão a John Walker, que é o fundador da marca, que fala desse processo de sempre evoluir, de sempre correr atrás dos sonhos, né? E muito da história do John Walker, quando ele criou essa marca 200 anos atrás, e essa marca conquistou os 4 cantos do mundo. E esse posicionamento que essa marca tem, que é Johnny Walker, a gente tem sempre um processo muito interessante de entender o que é progresso para o consumidor. E esse progresso, ele vai evoluindo ao longo do tempo, né? E aí, até a gente chegar nesse case da Alaide, a gente passou por momentos muito importantes, né, da tradução desse processo ao longo do tempo. Lá em 2013, a gente percebeu que o progresso para o brasileiro era essa reconexão como nação, que foi quando a gente fez o Gigante, né? Uma campanha super icônica, né? O Gigante acordou, que conectou com a cultura e falou com o consumidor sobre o 2013, foi quando a gente lançou a campanha. Processo, né, da gente entender que o progresso naquele momento com o brasileiro era se reconectar como nação. Depois, em 2018, a gente viu que o entendimento do progresso estava muito mais no coletivo, né? E a gente passou por esse grande processo, né, que o progresso de um é o progresso de todos. Essa foi a nossa campanha de 2018. Um caminho não pode encerrar o outro. Se o futuro é incerto, o certo é caminharmos juntos. E nesse momento foi quando a gente pegou o nosso ícone, que chama Striding Man, que é o andarilho que fica na nossa garrafa, e a gente fez andarilhos de todos os tipos de pessoas, né, para mostrar que o coletivo, só o coletivo progredindo, o individual também progrediria. E agora a gente entendeu que inspirar o consumidor, principalmente o Brasil, o consumidor está pedindo por mais histórias de inspiração, né? Olhar para os ídolos de uma outra forma. Então a gente foi atrás de insights de pessoas que tiveram tudo ou para parar de caminhar ou para mudar sua rota, né? E não mudaram, né? Foram muito fiéis à sua essência. Quando a gente achou esse insight da Alaide Costa, né? Com 88 anos, foi negligenciada da sua história como a mãe da bossa nova, num momento super icônico quando o ritmo foi apresentado para o mundo, no Carnegie Hall em Nova York, muito pelo fato dela ser mulher e dela ser negra, né, e depois ia ter um outro concerto no Carnegie Hall, onde ela também não seria convidada, né, só foi apresentado como pelos pais da bossa nova, e ela, como a grande criadora, a gente achou que esse insight era uma super história de keep walking, de progresso, um passo super ousado. E aí a gente começou isso fazendo uma errata da Folha, mostrando para o consumidor que essa história, na verdade, ela deveria ter sido contada de uma outra forma. Ganhou
prêmio Grand Prix em Cannes em 2024. Ganhou o prêmio Grand Prix em Cannes em 2024. O primeiro Grand Prix de Johnnie Walker em qualquer mercado da Diageo no mundo, com uma campanha que eu acho que, para mim, é um momento muito importante para o marketing, principalmente, né? Acho que cada vez mais a gente vem falando de dados e tecnologia, mas dados e tecnologia a serviço da criatividade. No final, marketing que move o posicionamento de uma marca é um marketing que faz o coração bater, que faz a pele arrepiar, que faz as pessoas sentirem. E essa campanha, para mim, foi muito icônica por causa disso. Mas o nome da Laide, de onde emergiu? Assim? Então, foi uma parceria com a nossa agência, que é a OMAP. Então, a ideia, quando veio esse conceito, né, de passos ousados, era a gente encontrar personagens do Brasil que deram passos ousados, né, nas suas jornadas para a gente escancarar para o mundo como uma missão de inspirar as pessoas a seguirem dando passos ousados nas suas próprias jornadas. E eles trouxeram várias histórias que a gente agora está inclusive avaliando de trazer outras, né, versões para frente. Mas quando a história da Laide trouxe, que ninguém sabia disso, a gente falou assim, como uma marca que fala de progresso, que fala de keep walking, a gente precisa contar essa história. Você já falou um pouquinho sobre o Keep Walking, mas eu queria entender como é que uma marca escocesa de whisky manda você seguir em frente. Assim, como é que surgiu esse slogan e a história do fundador que você começou citando? Eu acho que o posicionamento da marca sobre caminhar, isso vem do sobrenome do fundador, né, John Walker. E toda a história para ele criar essa marca de mais de 200 anos, que passou por muita coisa no mundo, né? Essa marca já passou por guerras, por todos os contextos políticos e econômicos e sempre seguiu caminhando e progredindo, né? E quando você pensa no Scotch Whisky, essa é uma categoria que está muito ligada ao sucesso. Mas o sucesso ele veio se ressignificando, né? De um sucesso que em um momento estava ligado a algo mais material para algo muito mais emocional, né? Ter sucesso hoje mudou completamente. Progredir mudou completamente, né? Saiu de grandes acontecimentos para pequenos acontecimentos mesmo do dia a dia que inspira o consumidor a seguir. E aí, essa é uma pergunta interessante, né? O que faz uma marca de whisky ter um posicionamento que é muito maior do que a garrafa, né? Acho que todas as marcas, eu como marqueteiro posso te falar que eu sempre busquei trabalhar com marcas que transcendessem a sua categoria e tivessem um papel e uma perspectiva sobre a cultura e sobre o comportamento, né? Quando a gente começou a trabalhar com Johnnie Walker, eu não sei se você já viu por aí, mas tinha carros com adesivos do Keep Walking, tinham peles tatuadas com Keep Walking, camisetas, porque é uma marca que transcende muito, né? E fala de força, e fala de poder, mas de poder como um sentimento de realizar, de eu posso, né? Seguir, eu posso conseguir aquilo que eu almejo. E tem muita conexão com o whisky, porque o whisky ele passa por muito desses símbolos também. Ele é um produto que precisa ser preparado no médio prazo, né? Quando você pensa no nosso Johnnie Walker Black Label, que é o nosso líquido mais icônico, ele fica 12 anos no barril, né? Então, para você chegar a essa... Não é uma coisa descartável. Não é uma coisa descartável que você faz do dia para a noite, né? Você precisa ter paciência. Para conseguir as grandes coisas na vida, os seus grandes sonhos, você precisa persistir, né? E seguir. Então, tem uma ligação, se for pensar, de várias formas com a marca. E o perfil do público de Johnnie Walker no Brasil hoje, Guilherme? Quem que tem como a gente definir esse público médio? Quem consome a marca? O público de Johnnie Walker e de whisky no Brasil vem se transformando muito ao longo do tempo. Acho que, primeiro, um fato importante é que o Brasil é um dos principais mercados para Johnnie Walker no mundo. Né? Acho que a gente já falou várias vezes que Recife já foi uma das principais capitais em consumo per capita do Scotch Whisky e do Johnnie Walker. E o público de whisky, ele vem se transformando muito por um esforço da marca mesmo. Primeiro, era um público mais masculino e a gente começou a trazer uma diversidade muito grande na nossa comunicação. Puro. Você com certeza já ouviu alguém falar que whisky é forte demais para uma mulher. Mas espera, você quer falar sobre força? Força é ser subestimada a cada passo e mesmo assim seguir em frente.
Hoje, 37% das mulheres já consomem a categoria. Esse é mais do que 3 vezes quando a gente olha um médio prazo. Né? E quando a gente pensa no público jovem também, a gente acabou de lançar um Johnnie Walker que chama Johnnie Walker Blonde, que ele é um líquido muito mais suave e ele é feito para fazer drink. Né? Quando você pensa num whisky de 12 anos, tem muito consumidor que tem aquele preciosismo. Ai, não misturem o meu whisky. E no final, a gente convida o consumidor para tomar o whisky da forma como ele quiser. Né? Mas a gente lançou um líquido especialmente para fazer um drink, e o drink que a gente fomenta chama Blonde Citrus, esse Johnnie Walker Blonde com um refrigerante citrus, e fica super suave. Mas tem diferença, você vê diferenças do consumidor brasileiro em relação ao consumidor de whisky de outros países? Eu acho que muda muito de acordo com a demografia de cada país, né? Uma das coisas que a gente fez muito bem no Brasil foi ter um público muito mais diverso. Por isso o nosso tamanho e a nossa representatividade para o mercado mundial. Então, acho que a gente sempre esteve muito perto do consumidor para entender quando a marca precisava expandir o seu target, como eu falei, falar com as mulheres, falar com os jovens adultos, com o público mais jovem, e a gente sempre se antecipava a essa tendência e conseguia construir um público diverso. Porque às vezes, assim, realmente, a gente pensa no consumidor de whisky como aquele homem mais velho, né? Enfim, que vai tomar com amigos ou sozinho, uma coisa muito mais introspectiva e não precisa ser assim. Isso era muito o símbolo visual do consumidor há uns 10 anos atrás. Quando a gente pensava na categoria, a forma mesmo como o consumidor verbalizava o que era essa pessoa que tomava uísque, você pensava numa cadeira de couro, numa pessoa mais velha, sempre mais homem, rica, mais sozinho, né? Uma coisa mais individual. E aí, por isso, toda essa estratégia de trazer muita vibrância para essa categoria, né? Mas o preço continua sendo ali um limitador. Não? É uma categoria premium. Mais cara. Uma categoria premium, com certeza. Então a gente sempre fala que a diversidade ela vai vir muito através do perfil de líquido e a forma como o consumidor pode experienciar a categoria, mas também é uma marca que, pelo impacto que ela tem, a gente está muito aberto a inovar. Uma das grandes inovações, inclusive para esse ponto de affordability, é quando a gente traz esse Johnnie Walker Blonde Citrus pronto para o consumidor beber numa lata, num drink mais acessível para trazer mais consumidores para a marca. A gente começou falando de Alaide Costa, mas em 2023 a marca também fez uma campanha com o Seu Jorge em um dos produtos mais exclusivos, né, que é o Johnnie Walker Blue Label. Qual o conceito que direciona como conceito base para as campanhas de Johnnie Walker? Johnnie Walker Blue, a gente vê um insight do consumidor de que ele é o líquido mais aspiracional da franquia de Johnnie Walker, mas ele era aquele líquido que o consumidor que tinha na casa esperava aquele momento que era tão especial que quase ele nunca chegava, entendeu? Nascer um filho ou uma formatura. Então o consumidor tinha aquele medo de abrir a garrafa, né? E aí a gente trouxe uma campanha que merece um Blue Label. Com um convite para o consumidor olhar para mais momentos do cotidiano, né, e falar, puta, assinei um contrato, mudei de emprego, o primeiro beijo, conheci uma pessoa nova, esse momento merece um Blue Label. E a gente trouxe o Seu Jorge para fazer um evento, né, onde a gente chamou os consumidores. Aquele momento, estando com o Seu Jorge, foi no estúdio da casa dele, essa festa, era um momento tão intimista que na verdade era um convite para todo mundo. Olha, esse momento merece um Blue Label. E a gente também lançou nesse momento com essa campanha uma caneta que você podia marcar na garrafa. Então, quando você, vou tomar uma dose de Blue Label porque o momento aconteceu, aí você marcava ali. Qual foi o momento? E aí depois, ao longo desse tempo, você olhava para aquela garrafa e falava assim, olha o tanto de coisa que aconteceu que mereceu um Blue. Os que você estava falando no começo da nossa conversa, né? Mas o sucesso ressignificado, né? Então, tinham muito desses exemplos, esse primeiro beijo, esse contrato, um novo emprego, uma viagem que foi feita, uma pessoa nova que eu conheci, que isso para o consumidor atual é o sucesso do dia a dia. Guilherme, e Diageo tem várias marcas líderes, né? Não só Johnnie Walker, a gente está falando também de Smirnoff, Baileys, Guinness e a brasileira Ipioca, né? Qual que é a importância do Brasil para o mercado global? Você já falou que é um dos principais mercados para Johnnie Walker, mas para a Diageo como um todo, o Brasil está, sei lá, top 5? A Diageo, primeiro, é uma empresa, uma marca líder, né, de bebidas destiladas premium. A gente está presente em 180 países. E o Brasil é um dos principais mercados. A gente sempre olha por categoria. As nossas principais marcas hoje, nossas maiores marcas no Brasil, então é Johnnie Walker, Tanqueray, que é a nossa marca de gin, e esse é um belíssimo case quando a gente pensa no que aconteceu com o gin no Brasil nos últimos 5 anos. Uma marca de whisky que se chama Old Parr, que nós somos o maior mercado de Old Parr, e a quarta marca é Smirnoff.
né? Para todas essas marcas, o Brasil está no top 3 ou top 4 dessas marcas. Então a gente chama das grandes, das Big Four, né, pra gente. Então, e aí quando a gente pensa também, o Brasil é o quarto maior mercado em consumo de álcool no mundo e o 14º maior mercado em consumo de destilados no mundo. Então a gente enxerga uma super oportunidade para crescer destilados no Brasil, porque o consumidor já celebra, já socializa e o álcool, né, de uma forma muito responsável, né, que é uma grande missão da Diageo, já faz parte da socialização do consumidor e a gente entende que as nossas marcas são um convite para o consumidor brasileiro celebrar melhor, premiumizar a mesma forma como o consumidor celebra no Brasil. Então, o Brasil é o 14º maior mercado global de destilados. De destilados, como categoria como um todo. Então, tem um caminho aí para percorrer. Super caminho. Mas você pensa que nós estamos entre os top 4 das marcas que a gente já comercializa no Brasil. Então, para a Diageo, nós somos um mercado muito relevante, mas ainda com uma oportunidade imensa, né, quando a gente olha para frente. E a gente olha muito para o tamanho da penetração das nossas marcas, a penetração relativa, né, do repertório. A gente vem construindo, por exemplo, a cultura de drinks no Brasil. Essa cultura de coquetelaria não existia há 5, 10 anos atrás, né? Então, o Brasil era o país, né, da cerveja e o Brasil da caipirinha. E aí depois o Gin Tônica abriu muito desse horizonte, fez um convite para o consumidor entrar nesse universo de drinks. Depois o consumidor começou a buscar por Negroni, depois entra o Martini, agora o Fitzgerald, agora drinks com whisky. Então isso abre muito o repertório do consumidor. E a gente viu por pesquisas, apesar de que o consumidor que toma gin, ele geralmente só toma drinks de gin. E o mesmo acontece com vodka e whisky. Então esse convite para um repertório é também uma outra oportunidade quando a gente olha para frente. Carnaval é um período importante de vendas para vocês? Carnaval é um período super importante. Tem um consumo um pouco diferente quando a gente olha para o espectro desse momento, dessa ocasião de consumo. Uma das maiores inovações que a gente fez no Brasil nos últimos 20 anos foi Smirnoff Ice, né, que foi quando a gente lançou uma bebida pronta para o consumidor beber. E o carnaval, por exemplo, e o verão é uma super concentração desses produtos prontos, com um teor alcoólico menor, que também é uma super tendência do consumidor em buscar bebidas com teor alcoólico menor. Então, o movimento que a gente vai fazer, por exemplo, no carnaval e principalmente no verão, com as bebidas prontas, é enorme, uma oportunidade enorme que a gente enxerga. Por que esse consumidor está procurando teor alcoólico reduzido? Vocês têm pesquisa sobre isso? Ou isso é uma coisa de uma geração especial, de um tipo de público? Tem muito a ver com a geração mais nova, né, de um consumidor que quer moderar um pouco mais. E para a gente essa agenda é uma agenda super importante, a gente falar de beber positivamente, de beber melhor e não beber mais. Né? Então, por exemplo, nós temos no nosso portfólio, que a gente vai trazer para o Brasil esse ano, um Tanqueray zero álcool. É o mesmo processo para destilar um gin com álcool e depois a gente entra num processo de desalcoolizar aquele gin. Então, se você toma um gin tônica de Tanqueray 00, a experiência organoléptica e o sabor que você tem, ele é muito próximo de um gin tônica. Então, a gente já começa a entrar nas ocasiões, se hoje você não quer beber, eu te dou uma oferta também de um produto para você beber. É o primeiro da marca no Brasil? É o primeiro. Vai ser o primeiro, bacana. o gin 00. Muito legal. Porque uma das perguntas que eu queria te fazer é justamente a respeito dos episódios envolvendo acidentes automobilísticos e bebida, né? E aí eu queria entender como é que a Diageo se posiciona, enfim, se ela tem algum programa que alerte sobre os riscos, né, desse tipo de combinação. Nós temos vários programas dentro da Diageo, né? Então, por a gente ter esse foco na premiumização do mercado, em beber melhor e não beber mais, né? Não é uma questão de volume e sim de valor. Para a gente a gente já coloca a nossa estratégia base como uma estratégia que vá em direção a uma agenda mais positiva em relação à bebida. A gente tem programas institucionais onde a gente faz a conscientização de jovens sobre o uso nocivo de álcool. Então, esse é um programa que se chama Na Real. Ele é um programa mundial. A América Latina é a região que mais conscientizou jovens nesse programa, e o Brasil, dentro da América Latina, é o país que mais conscientizou jovens também. E a gente tem uma plataforma de comunicação das nossas marcas, de beber conscientemente, de alterar com água, de se conhecer, né? A gente tem uma ferramenta que chama Drink IQ, que o consumidor responde algumas perguntinhas para se conhecer, né? Quantos drinks faz sentido para aquele consumidor, beber água antes e beber água depois, a importância de estar alimentado
apresentado no momento de celebração, sempre com o objetivo de celebrar melhor, também faz parte dessa agenda e dessa prioridade. Esse, na real, ele é feito nas escolas? Ele é feito nas escolas. Baladas, de alguma maneira? Ele é feito nas escolas, então a gente pega um consumidor que estaria entrando dentro de uma idade permitida para o consumo de álcool, para que ele entre nessa idade já conscientizado sobre o consumo nocivo que o álcool pode ter. Agora, como a gente falou, as bebidas destiladas, elas são um produto de alto valor agregado, né? E deixando adultos, e não podem ser vendidas, então, em qualquer ponto de venda. Como é que funciona a distribuição desse produto? Assim, vocês têm contratos de exclusividade com casas noturnas ou isso é mais uma distribuidora mesmo que faz esse trabalho? A forma de distribuição no Brasil ela é uma forma bem pulverizada, né, dependendo do canal. Quando a gente olha para bares e restaurantes, a gente tem grandes parcerias, né, que distribuem os nossos produtos, mas a gente tem uma base de bares e restaurantes que a gente tem um atendimento direto, que são os bares e restaurantes que geralmente geram mais tendência. Né? O que aconteceu com o gin, por exemplo? A gente começou a fazer naqueles bares e restaurantes que a gente chama de âncora, onde todo mundo que está ao redor se inspira naqueles bares. Então, você faz bem feito ali, isso começa a gerar essa tendência e essa busca pelos outros bares também executarem. E a gente também tem parcerias para distribuição em grandes redes de supermercado para um consumo em casa. Também é uma outra parte da nossa estratégia. Agora, é um produto aspiracional mesmo, né? Porque assim, super ele chega a ficar até trancado, já que você falou de supermercados, eu me lembro de ver eles trancados, um espaço reservado, porque é um produto de alto custo. É um produto de alto custo, é um produto de alto valor agregado, né? Principalmente quando a gente pensa nas nossas categorias e na nossa estratégia. Como eu te falei, o whisky fica 12 anos dentro de um barril, né? É uma maestria mesmo para ter esses líquidos que a gente tem. E aí, Pioca, como que está o consumo? Vocês exportam também? É uma marca que vocês levam para outros mercados? Pioca é uma marca que a gente tem muito orgulho. É uma das marcas de cachaças mais antigas do Brasil. Né? O negócio de Pioca também nessa estratégia de premiumização é um foco muito grande na cachaça envelhecida versus a cachaça branca. É uma marca do Ceará, né? Então a gente é super relevante dentro do Ceará e a gente tem uma estratégia de expansão sim para outras praças, para levar a Ipioca para as outras praças, mas sempre com essa estratégia de premiumização. A caipirinha é um dos grandes focos para a gente, né? Então quando a gente pensa na nossa estratégia de drinks, construindo a coquetelaria para o brasileiro, a Ipioca ela entra na execução da caipirinha, por exemplo. Mas ainda não está em outros países. Ela entra, por exemplo, no Duty Free. Nós temos uma execução, e esse é um canal super importante, né? O canal de aeroportos, ele é um canal onde a categoria de bebidas destiladas é destino, né? Sim. Então as pessoas já passam pelo aeroporto pensando em comprar uma bebida destilada que sabe que não tem no supermercado perto da sua casa, uma novidade de um lançamento. E como o Brasil recebe muito turista, a gente faz uma super execução no mercado, nos aeroportos. Essa venda é direta nos aeroportos? Venda direta mesmo. Vocês vendem diretamente, é uma negociação direta. Exatamente, a gente atende diretamente. E aí a gente tem outros mercados que a gente acaba exportando, mas a gente enxerga que a maior prioridade está nessa expansão da marca Ipioca em outras regiões aqui do próprio Brasil e o Duty Free antes da gente levar e focar em outros mercados do mundo. E o Learning for Life, conta pra gente sobre esse programa, que é o programa da Diageo que prepara jovens adultos em situação de vulnerabilidade para trabalhar como bartenders, né? O programa Learning for Life é um programa que nos dá muito orgulho, porque ele começou aqui no Brasil, no ano de 2000, a gente já impactou no Brasil 29 mil jovens, ele virou um programa global que já chegou em quase 1 milhão de jovens. Uau. E ele faz parte muito da inclusão desses jovens no mercado de trabalho e também na qualificação da nossa indústria, né? O desenvolvimento da cultura de coquetelaria exige bartenders treinados para fazer um bom drink. Frente a outras bebidas que é só você deixar gelada e o consumidor já gosta, faz toda a diferença quando você vê um bom gin tônica, uma boa caipirinha, um bom Moscow Mule. Então a gente tem essa estratégia muito de receber esses jovens, prepará-los para o mercado de trabalho e ao mesmo tempo elevar a qualificação da nossa indústria. Guilherme, era isso. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Mantenha a gente informada sobre as novidades de Diageo. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. A gente encerra por aqui. Obrigada pela audiência e continue acompanhando as notícias da Folha no canal do YouTube. Até mais.